Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema música aplicada à dança árabe. Eu não consigo me imaginar fazendo dança do ventre, danças folclóricas, por exemplo, sem a música, já que o ritmo ele é tão importante para a qualidade do corpo, dependendo do estilo folclórico que você vai desenvolver. A minha formação, além da dança, também é na música. Eu tenho formação em piano e tanto vi a parte teórica que é obrigado, quanto também estudei a parte prática, que é o mais delicioso de tudo na vida, né? a parte teórica quem gosta. Tive diversos professores, né? Eu estudei na Universidade Livre de Música Tom Jobim, mas também nesse processo eu tive outros professores me auxiliando no meu desenvolvimento. Teve professores que foi bem bacana na parte prática, mas na parte teórica não me atraía em nada. E eu tive uma professora excelente que ensinava a parte chata da coisa, a parte teórica, a parte de solfejo, do boa, né? Você tem que ficar solfejando as notinhas, que eu tinha pavor daquilo. Mas que conseguiu fazer de uma forma muito gostosa. Foi um período meu que eu estudei música assim com muito afinco, com muito amor, né? Mas quando eu conheci a dança, eu me descambei pra dança e a música é totalmente em 50º plano, assim. Hora ou outra eu pego pra tocar. Mas graças a essa professora, os conceitos da música na parte teórica e até na parte prática estão muito impregnadas em mim, né? E aí também eu tive uma vivência muito interessante na ETEC de Artes, porque voltando um pouquinho, quando eu ia analisar alguns cursos de música voltada para dança árabe, o que eu percebia era a parte teórica com os conceitos musicais e aí a coreografia, né? Dá para absorver? Eu sempre consegui absorver, mas eu também sempre prestava atenção nas outras pessoas. Eu já tinha um conhecimento musical, então quando a pessoa falava da teoria musical, né, dava aquela raspada na teoria musical e vinha com a prática, pra mim ficava tranquilo porque eu já tinha essa vivência. Então, outras pessoas tinham um pouco mais de dificuldade. Então a ideia é trazer um pouco do que eu vivenciei dentro da ETEC de Artes também, porque eram professores de música. Porém, eles conseguiram trazer os conceitos, pra mim pelo menos, eu senti isso muito claro, eles conseguiram trazer os conceitos musicais dentro da prática da dança. Então, pro bailarino, se tornou algo muito mais prazeroso e até muito mais fácil de absorver. Tô falando isso porque a gente recebe muitas críticas enquanto bailarina em relação à música, a tempo, a ritmos, enfim. Mas ao mesmo tempo que a gente recebe muita crítica, eu também vejo muitos conceitos sendo utilizados na nomenclatura errada. Pronto, falei. Tá? Então, antes da gente começar a corrigir o outro, vamos começar a nos atentar por quê? Já que é pra gente estudar, já que é pra gente entender algo ou tentar transmitir algo, então vamos tentar fazer isso pelos caminhos corretos da vida? Porque ao momento que a gente tá ali apontando o dedinho pra uma bailarina, pode ter uns 7 dedinhos apontando pra gente falar. Isso daí tá errado, hein? Não tá não? Eu acho que tá errado. Então assim, eu já vi muitas bailarinas muito aborrecidas com essas situações, a ponto de pegar abuso, de falar: eu não tenho obrigação de aprender música, eu não tenho obrigação de saber teoria musical. Eu concordo com você em partes. Você não tem obrigação de saber música teoricamente de uma forma como um músico, um musicista aprende para tocar um instrumento, por exemplo. Mas se a nossa dança tem uma relação tão grande com a música, é importante sim você aprender alguns conceitos, até para que você não, na hora da sua aula, no processo coreográfico, no processo de improviso, você consiga empregar os conceitos para suas alunas da forma correta, na sua própria dança, e as nomenclaturas também, porque faz toda a diferença. A gente nunca sabe quem tá dentro da nossa sala de aula. Aí a gente vira para alguém e fala assim: olha, você não tem ritmo. E aí, na verdade, a pessoa ela não consegue sentir o pulso da música, porque o movimento que você está fazendo nada tem a ver com uma leitura rítmica, e sim você está seguindo o pulso da música, que não é algo que está escrito numa partitura, né? Pelo menos não para o entendimento de uma bailarina, mas que você pode sentir no próprio corpo.
A ideia do tema é imergindo para emergir. Então a gente vai mergulhar de fato dentro dos conceitos que eu pretendo trazer nessa aula, para que a gente possa absorver ao máximo, para que a gente consiga de fato aplicar na nossa dança. Lembrando que tudo é prática. Não pensa que tu vai fazer essa aula e que tu vai ser expert nesses conceitos. Te dá uma abertura para que você possa estudar e ir se aprimorando sempre, né? Mas eu acredito que no formato que essa aula está sendo desenvolvida, vai dar uma clareada aí para muita gente e outras vão ficar bem surpresas. Eu já venho testando algumas técnicas em aulas, em turmas regulares, e fica cada vez mais claro para mim como a gente confunde alguma. Diria que eu tô trazendo um pouco das informações que eu tive do processo das minhas aulas com dança, tô trazendo também alguns conhecimentos que eu tive em outras danças que também acontecem através de movimento cultural, como por exemplo as danças urbanas. Teve uma aula que foi muito interessante, que a professora deu uma atividade pra gente e falou assim, olha, vocês vão ter que fazer uma sequência com os movimentos do break. E aí, todo mundo foi fazer os negócios meio que nas coxas, né? Ninguém pesquisou pra saber se tinha alguma diferença no ritmo da música, na batida da música em relação aos estilos das danças urbanas. E aí todo mundo levou uma música que era um hip hop. A batida é diferente da batida do break. Então, por exemplo, se você dança um break num hip hop, você pode fazer todos os movimentos relacionados ao break, porém a batida da música vai puxar o seu corpo para baixo, né? Olha que louco, como a música influencia no nosso movimento, né? E o break, a batida te leva para cima. E os conceitos da qualidade de corpo do break é justamente essa, para cima. E eu lembrei muito das danças folclóricas e de ritmos, né? Que eu ouvia muitas professoras falarem pra gente, olha gente, muitas vezes o ritmo entra, deixa o corpo ir, que no balanço do corpo você consegue entender qual é o estilo de dança folclórica que apareceu. E é muito isso mesmo, né? Mas para isso a gente precisa estudar, a gente precisa desenvolver o nosso ouvido. Então a gente vai ter vários exercícios, inclusive pra gente abrir os nossos ouvidos, porque a humanidade ela vem evoluindo, né? Tecnologicamente falando, porém, no desenvolvimento físico, a gente está regredindo. A gente já não escuta direito, a gente já não enxerga direito, a gente já não sente direito, né? A gente está muito fechado. Então tenho certeza que vão ter alguns exercícios aí que vocês vão se impressionar, muito mesmo. Então a ideia é trabalhar os conceitos musicais: pulso, ritmo, melodia, harmonia, entender tempo de ritmo, entender o tal do pisar no dum, que o que a gente está falando aqui é de pisar no tempo forte, meio forte de um compasso. Vamos entender o que é um compasso, né? Como que isso tudo funciona. Vamos entender que nada tá errado, desde que a gente saiba o que a gente está fazendo, tá? Como por exemplo, na dança árabe tem muito essa coisa de não pisar no contratempo, que aí o povo fala, ai, tá pisando fora do tempo, tá pisando fora do dum. A gente pode dançar no contratempo sim, e isso acontece, porém a coisa tem que ser consciente. A gente não pode destoar da música a ponto das pessoas realmente ver uma dança acontecendo numa música que não é a que está sendo tocada naquele momento, tá? Testar o seu ouvido, vamos saber se o seu ouvido é mais melódico, mais rítmico, se o seu corpo capta mais o pulsar da música, se o teu ouvido é aquela bagunça que escuta tudo ao mesmo tempo, se não tomar cuidado, a dança fica louca porque quer colocar tudo acontecendo ali. Vamos limpar essa audição, trazer um pouco de exercícios aí para que vocês possam trabalhar isso. Quem tem dificuldade de escutar as sonoridades também, vamos ter exercício para trabalhar isso. Vamos fazer isso juntas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá, não vamos esquecer que o curso acontece nos dias 6, 13, 20 e 27 de março, vai ser num domingo, das 10 da manhã às 13 horas, no Estúdio R, na Rua Bonifácio Cubas, 407, na freguesia do Ó, pertinho do Largo do Clipper, tá bom? Os preços estão especialíssimos, porque é a primeira edição, Imergindo para Emergir, e eu espero vocês lá. Tá bom? Beijos! E o próximo tema que a gente vai falar é conceitos aplicados à dança. Fica ligado!